Se atentarmos para a pirâmide que representa o reino humano, notaremos alguns traços particulares, pois mantém sua largura não somente no plano físico, mas também em todo o plano astral. Isto indica que o homem é já capaz de experimentar toda a escala de desejos, dos superiores aos inferiores. Na parte inferior do nível rúpico, do plano mental, conserva ainda toda a sua amplitude, o que nos mostra que neste nível a faculdade de raciocinar está plenamente desenvolvida no homem. Na parte superior do plano mental, o desenvolvimento está incompleto e aparece um novo fator na forma do triângulo azul escuro, em que termina a pirâmide, o qual nos demonstra que o homem possui um corpo causal e um ego permanente que se reencarnam. Este triângulo azul, correspondente ao triângulo inscrito no pequeno círculo que figura no lado direito da lâmina 3. Para a grande maioria da humanidade, o ponto característico que determina o grau de consciência alcançado nos subplanos do mental superior apenas se sobressai do terceiro subplano, isto é, o inferior dos três. Tão só no transcurso de um gradual e progressivo desenvolvimento pode o ego elevar a sua consciência ao segundo e depois ao primeiro dos referidos subplanos. Não digamos que o homem está em condições de funcionar conscientemente em tal altura. Nos tipos inferiores da humanidade, o desejo é ainda um fator predominante, embora o desenvolvimento mental haja adiantado um tanto. Um homem comum terá durante a sua vida uma consciência muito limitada no corpo astral, e durante o sono e depois da morte só será consciente e ativo nos subplanos inferiores do astral. Esta prolongada permanência nesse nível dura quase todo o intervalo que separa suas encarnações, e, portanto, ele aproveita pouco da vida celeste. Nesses níveis astrais, a consciência do homem está concentrada na parte inferior do seu corpo astral, e sua vida será governada, sobretudo, pelas sensações relacionadas com o plano físico. No homem comum de nossa raça, a parte superior do corpo astral começa a desenvolver-se, porém vive quase por completo em suas sensações. Para ele, a questão capital que rege a sua conduta não é o justo e o razoável, e sim o que agrada. Somente os mais cultos dentre nós começam a governar os seus desejos pelo raciocínio, e isto significa que o centro de consciência se transfere gradualmente da parte superior do corpo astral para a parte inferior do corpo mental. Pouco a pouco, e à medida que o progresso se define, o homem começa a governar-se mais por seus princípios ou ideias do que por seus interesses ou desejos. Desenvolvimento ainda mais importante alcança o homem capaz de se servir de seus diferentes veículos, nos quais pode funcionar conscientemente. Todo indivíduo das raças superiores da humanidade, por pouco culto e desenvolvido que esteja, tem a sua consciência completamente desperta no corpo astral e é perfeitamente capaz de empregar esse corpo como veículo, se adquirir o costume necessário. Para consegui-lo, é mister certo esforço. Os homens, em sua grande maioria, não conhecem o corpo astral nem o modo de empregá-lo e, portanto, não fazem nenhum esforço determinado para servir-se dele. Em seu passado, têm uma longa sucessão de vidas em que não exercitaram as faculdades astrais, e têm se desenvolvido lenta e gradualmente dentro de uma espécie de casca, como o pinto dentro do ovo. A casca é formada pela grande massa de pensamentos egoístas em que, infelizmente, o homem comum se acha envolvido. Durante o sono, o homem segue geralmente o mesmo gênero de pensamentos que durante o dia o interessaram, e rodeia-se assim de um muro tão compacto, fabricado por ele, que não pode saber nada de quanto se passa no exterior. Algumas vezes, embora muito raramente, um violento impulso externo ou qualquer intenso desejo interno pode entreabrir por um momento o véu de trevas, de modo a permitir-lhe receber algumas impressões definidas.
Mas ainda então, a neblina se condensa de novo ao seu redor e volta aos sonhos incoerentes. Todavia, esta casca pode ser modificada pelos métodos seguintes. Primeiro, no longínquo futuro, a lenta mas segura evolução do homem rasgará gradualmente o véu de trevas, e pouco a pouco ele será consciente da atividade e vida intensas do majestoso mundo que o rodeiam. Segundo, havendo adquirido um conhecimento maior de si mesmo, o homem poderá, mediante esforços perseverantes, iluminar as trevas, agindo internamente para vencer de modo gradual a inércia resultante de dilatados períodos de inatividade, isto é, antes uma aceleração do processo natural, o que não seria penoso se ao mesmo tempo se desenvolvessem as demais faculdades. Mas se o homem atinge este estado de despertamento de suas faculdades sem haver adquirido antes a força necessária, bem como o conhecimento e o desenvolvimento moral apropriados, estará exposto ao duplo perigo de empregar mal estes poderes, à medida que os adquira, e de que o domine o medo causado pela presença de forças que acaso não compreenda nem governe. Terceiro, também pode ocorrer que qualquer acidente ou uso ilícito de magia cerimonial rasgue o véu e o impeça de tornar a fechar-se por completo. Em tal caso, o homem se encontra na terrível condição tão bem descrita por Blavatsky em sua História, Uma Vida Encantada, ou por Bulwer Lytton em sua magnífica obra Zanoni. Quarto, um amigo qualquer deste homem, porém mais adiantado do que ele, que o conheça perfeitamente e o creia capaz de enfrentar os perigos do plano astral, assim como de levar a cabo um trabalho útil e desinteressado, pode atuar do exterior contra esta capa de nuvens e despertá-lo com determinado propósito. Este é o despertar no plano astral, de que tão a miúda falam os nossos livros, mas o discípulo despertador assume grave responsabilidade em relação à pessoa despertada. Por isso, não se decide a despertá-la senão depois de a conhecer muitíssimo bem pela intimidade do trato, e de se convencer de que o seu pupilo possui, em certa medida, as qualidades mencionadas no capítulo 14 do livro Auxiliares Invisíveis de nossa autoria. Contudo, é tão premente a necessidade de ajudar que o aspirante pode estar absolutamente seguro de que haverá quem o desperte assim que se tenha feito merecedor disso. Os que se supuserem esquecidos terão sempre o recurso de adotar o segundo método, mas farão bem em assegurar-se de que possuem as condições requeridas de desenvolvimento moral. Do contrário, sua queda seria tão rápida quanto certa. Pela leitura de algumas obras teosóficas, já podemos ver que é possível efetuar-se muito trabalho, e com efeito se efetua a cada momento, antes do completo despertar do homem no plano astral. Um homem que se fixe na firme ideia de levar a cabo determinado trabalho, com segurança procurará executá-lo tão logo se desprenda do corpo físico, mas depois de executado, deixar-se-á de novo encerrar em sua casca de espessa névoa, porque desde longas épocas não tem sabido tomar a iniciativa de sua ação, quando funcionando fora do cérebro físico. Muitos membros de nossa sociedade teosófica põem estes conselhos em prática e esforçam-se por levar a cabo cada noite uma boa ação, quando menos. Em muitos casos basta isso para tê-los ocupados durante o sono, maiormente quando põem toda a sua energia na realização do seu desejo. Também convém recordar que não apenas durante o sono podemos prestar auxílio efetivo. Em qualquer momento se pode emitir um pensamento de grande vitalidade que jamais deixará de produzir efeito. A diferença entre o totalmente desperto e o que ainda não o está é que o primeiro não se acha mais envolvido pelo véu de trevas, ao passo que no segundo o véu se entreabre durante um momento para fechar-se em seguida e continuar tão impenetrável como antes.